bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, povo abençoado, lindíssimo. E se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso agora. Comenta lá, dê o seu like, faça coloque lá suas impressões, aquilo que você acredita, se tá certo, se não tá certo, se tá acompanhando, se tá conseguindo entender tudo aquilo que está sendo passado. E não esqueça de acionar o sininho lá para toda semana tem vídeo novo, toda semana tem conteúdo bom, conteúdo bem apropriado, conteúdo preparado especialmente para você. Então seja muito bem-vindo. E semana passada, o vídeo da semana passada falou sobre o arco-íris, que é a promessa que Deus fez ao homem e à humanidade de nunca mais destruir a terra por conta da maldade do ser humano, né? Então, o ser humano, ele é mau. Nós somos maus, infelizmente. Nós gostaríamos de ser melhores do que somos, estamos caminhando cada dia mais para essa plenitude, para que possamos tirar de nós toda essa maldade. Mas acontece que somos maus. Então, graças a Deus, o arco-íris está posto no céu, lá, por minha causa, por sua causa, porque nós somos maus verdadeiramente. Então, na narrativa bíblica, acabou então que com Noé saindo da arca com sua família, para que eles pudessem então começar a vida. E eles começam a vida. E nisso, Noé, como lavrador que era, então ele começa a lavrar a terra. E nisso que ele começa a lavrar, ele planta uma vinha. E aí ele planta essa vinha, ele colhe essa uva e ele faz um vinho e ele bebe do vinho e ele se embriaga. Eu sei que você passou toda a sua vida entendendo, acreditando de que Noé, ele pecou contra o Senhor, bebendo do vinho, se colocando embriagado e aí se colocando nu. Então ele se expôs ao vexame de ser motivo de chacota, de risada, brincadeirinhas por parte de seu filho mais novo, Cã. Mas a gente precisa dar uma olhada no texto bíblico, né? Aqui nesse episódio não temos nenhuma menção de que nos indique de que Noé pecou ou fez algo de errado ao beber e se colocar nu em sua tenda, né? E Deus, ele não é do tipo que ele deixa passar pecado. Ele não vai deixar acontecer de uma pessoa pecar e na Bíblia e isso não ter a sua devida punição. Então, se aconteceu e com isso Noé não foi repreendido por Deus, então isso já deve nos ligar um sinal de alerta. Alguma coisa, né, a gente precisa prestar atenção, um pouquinho mais de atenção. E aí acontece que se formos prestar atenção nos fatos, Noé, ele não se coloca peladão em praça pública, ele não sai andando por aí dando vexame, ele não anda em lugares públicos, bêbado, embriagado, fazendo coisas estúpidas. Na verdade, Noé, ele está lá deitado na sua tenda, na sua intimidade. Imagina você no seu quarto, com a porta fechada, você está lá, você bebe um pouquinho, acontece qualquer coisa, toma um remédio mais forte, e aí então você pega no sono. E acontece que nem dá tempo de pôr o pijama. Então, aconteceu assim, Noé, ele estava na tenda dele, na intimidade dele, e aí ele bebe e ele se embriaga, e ele cai num sono profundo, né? Diz assim, Gênesis capítulo 9, vamos ler lá do versículo 21 em diante, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Cã, na verdade, ele invade a privacidade do pai dele.
Então ele invade aquele lugar privado do pai e ele vê o pai nu. Então ele, ao invés de simplesmente sair dali, ele corre lá fora e ele chama seus dois irmãos, Sem e Jafé, e expõe a nudez do pai para os seus irmãos. Esse tempo aqui, né, era só eles ali. Mas acontece que Sem e Jafé, pelo respeito que eles tinham pelo pai, lá no versículo 23, nós vemos assim: então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Eles tinham respeito pelo pai, coisa que Cã não tinha. Cã não conseguia respeitar o pai dele. E isso é um sinal de alerta, é algo que nós devemos prestar atenção aqui na narrativa bíblica dos porquês que as coisas acontecem como aconteceram. Então, para que Cã pudesse ver a nudez de seu pai, ele precisou invadir a privacidade dele, invadir o lugar secreto do pai. E ele se aproveitou de que seu pai dormia profundamente por conta do efeito do vinho. E ele foi lá e expôs o pai. E isso é um ato grave, gravíssimo diante de Deus, diante da família como um todo. Então ele expõe. E uma pessoa que tem coragem de expor o próprio pai, ele vai expor qualquer pessoa, vai expor o irmão, vai expor qualquer um que estiver essa maldade, né, de ver o outro humilhado. Então é isso que a gente precisa prestar atenção nesse momento, para que possamos compreender, né, um pouquinho daquilo que eu tô querendo passar aqui, né, e os acontecimentos que se seguem aqui. Nós precisamos então seguir o conselho de Paulo, conforme ele descreve lá em Efésios 4, capítulo 4, versículos 22 a 24, que diz assim, vamos ler lá na Bíblia? Efésios 4, versículos 22 a 24, fala assim: no sentido que, quanto ao trato passado, nos despojemos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Né? O velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que seria isso? Né? Que se corrompe por conceitos errados, por interpretações tendenciosas que fazem com que não trazem clareza aquilo que a Bíblia traz, aquilo que são conceitos verdadeiros que devemos seguir e nos orientar, nos basear conforme as Escrituras representam, nos apresentam e indicam um caminho de conduta. Porque quando a gente olha para a Bíblia com conceitos já tendenciosos, já querendo reprovar aquilo que os nossos próprios conceitos já reprovam, a nossa cultura, o nosso jeito de viver, nossa vivência de vida antes de chegarmos na Bíblia. Então, às vezes a gente se corrompe. E aí a gente precisa se despojar desse velho homem, tirar de nós esses velhos conceitos, para que a gente possa olhar para a Bíblia com a clareza que ela quer nos transmitir, as verdades que a Bíblia quer nos transmitir. Bem interessante, vamos lá. Noé, ele entrou na arca com seus 3 filhos. Então, logicamente, ele saiu da arca também com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem foi o mais velho de todos os 3. Então, foi de quem descendeu os semitas. Você já ouviu falar em antissemitismo? Pois é, que é aquele ódio ao povo judeu, contra o povo judeu. Então, na verdade, o povo judeu é é descendente de Sem. E na genealogia de Sem encontramos grandes nomes como
Naor, Terá e Abraão, a quem Deus lhe prometeu a terra de Canaã. Jafé, ele foi aquele filho do meio, que a gente não sabe muito bem o que ele fez da vida, a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele. Então, tudo que a gente sabe é que foi repartido algum pedaço de terra ali para ele e ele ficou com um pedaço da uma região. Então, ele foi meio que deixado de lado na história da revelação de Deus com relação à humanidade. Então, Jacã, o filho mais novo, ele foi o pai de Canaã, terra prometida aos semitas, aos filhos de Sem. Né? E então, entre seus descendentes estão Nimrod, homem poderoso, forte, que ele fundou várias cidades. E dentre elas, as cidades que ele fundou estão Babel, né, onde foi construída a Torre de Babel, e também ali a cidade de Nínive, que é a cidade impenitente de Nínive. Então, Nimrod, ele foi um cara muito forte, muito poderoso, e ele muito influente, e ele conseguiu realizar grandes coisas. E entre os descendentes de Cã, também contam ali, né, aparecem na genealogia ali, os filisteus, os heteus, heveus, jebuseus, amorreus, os girgazeus, heveus e outros povos, aos quais Deus pede ao povo hebreu que destrua completamente. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 4, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, todos esses povos aqui, e que Deus ele manda os filhos de Israel destruir por completo e não fazer aliança com eles e não andar perto deles, na verdade, eles são os descendentes de Cã, que foi esse filho que expôs a nudez de seu pai, de Noé, para os seus irmãos. Dito isto, voltemos então ao nosso assunto da promessa da maldição. Gênesis 9, versículos 24 a 27, diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, é importante observar que quem profere essa maldição não é Deus, é Noé. Noé, então, é que amaldiçoa Cã por tê-lo exposto daquela forma. Então, e ele engrandece Sem e Jafé. E ele coloca muito claro ali que seja Cã seu servo. Servo de quem? Servo de Canaã, servo de Sem, dos semitas, né? Então, lá na frente, a gente vai percebendo que toda a história da narrativa bíblica, desde do chamamento de Abraão até o exílio na Babilônia, então tudo isso é o desdobramento dessa promessa que Noé faz, dessa promessa de maldição, que Deus amaldiçoa seu filho mais moço.
Então, tudo isso acontece de acordo com esse episódio aqui, em que Cã, ele é amaldiçoado por seu pai, por tê-lo exposto na sua intimidade, por tê-lo colocado diante dos irmãos como numa situação de humilhação, de vergonha, numa situação vexatória. E a partir daqui, então, você começa o desenrolar dessa promessa de maldição. Então, tudo que a gente vai ver daqui para frente é Deus, então, cumprindo na vida, na história, essa promessa que Noé faz de amaldiçoar seu filho mais novo e de exterminar sua descendência da face da terra. Mas por que afinal Deus abominou tanto o comportamento de Cã a ponto de querer eliminar sua descendência da face da terra e entregá-lo nas mãos do seu irmão mais velho, de Sem? A resposta ela é bem simples e até bem compreensiva para os nossos dias. Os desígnios do coração de Cã eram maus, né? Então Deus sabia disso, assim também como os desígnios do meu coração, os desígnios do nosso coração enquanto humanidade são maus. Mas então Deus ele viu isso no coração de Cã, ele percebeu isso, mas ele deu a oportunidade de arrependimento para Cã. Ele tinha condição. Cã viu tudo aquilo que aconteceu. Ele viu o pai dele construindo a arca, ele viu eles entrando, ele entrou dentro da arca, ele viu a chuva, ele saiu e viu a destruição da terra, mas isso não gerou temor no coração de Cã. Isso não gerou arrependimento da maldade que Cã nutria dentro do coração dele. E Cã, ele não respeitou nem mesmo o próprio pai. Ele não tinha amor, ele não tinha esses valores dentro de si de preservar, de cuidar, de respeitar, de amparar, né? Que é o valor da família. É por isso que vivemos em comunidade, é por isso que vivemos em família, porque o mundo é mau, é muito difícil viver, não é fácil. Não é fácil viver. E a gente precisa se proteger, a gente precisa formar essa rede de relacionamentos, de proteção, de cuidado, não só físico das maldades do mundo, mas também esse cuidado emocional, em que podemos ser nós mesmos dentro de casa, em que podemos nos deitar, nos largar sem ter medo de humilhação, sem ter medo de reprovações, em que a gente possa verdadeiramente confiar. E Noé não pôde confiar no filho mais moço dele. Noé, ele precisou se defender, precisou ser defendido do próprio filho. E para Deus isso foi abominação. Deus não perdoa esse tipo de comportamento em que alguém que está confiado a você, que confia em você, que se larga na sua presença, então, e você trai isso. Isso para Deus é abominação. Você trair uma pessoa que confiadamente convive com você. Então, esse é o princípio que Deus abomina, e é por conta disso que Cã, ele é amaldiçoado. Então tudo aquilo que eles conseguem construir é entregue nas mãos de povos inferiores a eles, de povos que Deus, simplesmente porque Deus escolheu entregar aos descendentes de Sem toda a herança, tudo aquilo que o povo cananeu havia construído. A violação da família, a falta de respeito e cuidado entre seus membros é abominável diante de Deus. A família é o lugar onde deveríamos nos sentir amados, seguros, protegidos. É onde a gente baixa a guarda e nós somos quem somos. Nós expomos nossas fragilidades e ali deveria ser um lugar de acolhimento, de cuidado, e não um lugar em que a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de falar o que se passa no nosso coração. Então a família, ela é esse ambiente criado por Deus
em que possa haver intimidade, reciprocidade e que a gente possa verdadeiramente baixar todas as nossas guardas e saber que seremos totalmente aceitos, porque nós somos aquilo que nós somos. Então, a gente não precisaria ter que se defender daqueles que habitam conosco. E Sócrates dizia que as pessoas malvadas, elas fazem muito mais mal para aqueles que estão mais próximos. Então, e esse foi o caso de Cã. Cã, ele era malvado, sim, ele tinha maldade no coração dele, desde a meninice dele, ele era mau. E ele fez maldade para a pessoa mais próxima dele, que era o pai. Então, pessoas maldosas, elas não vão fazer mal só para os outros, para quem está lá fora. Pessoas maldosas magoam principalmente aquelas pessoas que estão perto delas. Então, com esses laços de afetividade não reconhecidos, em que não são respeitados, em que esses momentos da intimidade são violados ali. Isso é maldade, e maldade irreversível diante dos olhos de Deus, né? E então essa maldade, ela foi se propagando, ela foi protelando, ela foi, né, criando raízes no coração de toda a descendência de Cã. Não houve ali espaço para o arrependimento. A maldade que era ensinada de pai para filho, como único meio de conduzir suas relações. E às vezes a gente vive isso. Às vezes a gente aprende a maldade como um meio, único meio de se relacionar, de tratar os negócios, tratar os relacionamentos, tratar a forma de se viver. Ela é baseada na maldade, uma maldade aprendida dentro de casa. E quando a gente consegue identificar isso, a gente ainda consegue se libertar. Mas acontece que muitas pessoas não conseguem nem mesmo identificar que têm vivido maldades. E essa maldade, ela foi uma maldade aprendida. Ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, o pai do pai do pai do meu pai. Então, são coisas que aprendemos, maldições que vão se propagando de geração em geração. E até que a gente consegue identificar essa maldade e tirar do nosso meio, tirar do nosso coração. Não é um exercício fácil, mas ele é bem possível. Por isso, Deus não perdoa a maldade de Cã. Deus não perdoa aquilo que Cã fez, e ele então entrega todo o esforço, todo o trabalho de gerações e gerações lá na frente, e o talento também dos seus descendentes, dos descendentes de Cã, então aos descendentes de Sem. Todos os descendentes de Sem, então eles teriam as propriedades, as cidades, tudo aquilo que eles haviam, que os descendentes de Cã haviam construído. Assim, Deus então esboça todos os desdobramentos das promessas que a Bíblia nos traz a respeito da grande promessa de Abraão. É uma resposta, é um cumprimento dessa maldição lançada sobre os descendentes de Cã. Então, ali, a partir dos próximos vídeos, então a gente vai vendo os desdobramentos, como que essa promessa de maldição feita a Cã e seus descendentes, ela começa a ser cumprida na história de um povo que Deus cria absolutamente do nada. Então, a terra, ela estava cheia de maldades e não havia o temor do Senhor. Então, Deus trata de construir um povo para si. E então, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a compreender o cumprimento dessa promessa que Deus faz, né, a Sem, e da maldição que Noé lança sobre os filhos de Canaã, sobre os descendentes de Cã. Porque é muito importante a gente compreender tudo isso que se passa a partir daqui, porque não é do nada que Deus se ira e se irrita completamente com os filhos de Canaã. Não é do nada que essa maldade
de Canaã, impregnada ali no coração daquele povo, e então entra em eterno conflito contra Deus. Eles estão eternamente brigando contra esse Deus criador, contra aquilo que é a verdadeira adoração que Deus exige para si. Então, eles estão em eterna oposição a Deus, por conta dessa maldade aprendida no do coração de Cã, e que ele vai ensinando aos seus filhos, que ensinam aos filhos dos filhos, e assim eternamente, gerações para frente. E assim terminamos mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado muito claro, que vocês tenham compreendido aquilo que, né, é o início da grande promessa de Deus a um povo. E qualquer coisa, comenta aqui, faz a sua pergunta, deixa seu like, se inscreve, compartilha, e vamos juntos crescer no conhecimento e desenvolvimento das promessas de Deus na nossa própria vida. Como que a gente vai construir aquilo que Deus tem nos prometido? Porque não é porque Deus nos prometeu que a gente não tenha participação no cumprimento dessa promessa. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.